começar a aula de hoje, né? Já tá gravando, né? E aí, gente, bom dia mais uma vez, parabéns a todos aí presentes, já pode colocar a presença, né? Como a gente vem dizendo, né, o nosso tempo deu uma reduzidazinha. Antes era 1 hora, agora são 45 minutos. Começando a aula agora 8h45, vai até às 9h30, né? Então, vou registrar logo aqui a nossa aula de hoje. Hoje estão 19 de novembro, né, do 11 de 2021. Ei, gente, e aí? Parabéns mais uma vez, né? Bom dia mais uma vez a todos que estão produzindo, trabalhando, né? Realizando as atividades, entregando as atividades dos exercícios. Faltando agora, reta final. Acabou-se. A gente tinha até postado um videozinho, foi um aviso lá, reta final. Agora sim, é reta final, literalmente. Faltam apenas 3 semanas. Depois de agora, semana que vem, só vão faltar 3 semanas. Tranquilo? Acabou-se. Então, quero ver. Semana passada, na aula anterior, nós tínhamos encerrado um assunto, um conteúdo. E aí, alguém lembra? Tá, professor, a gente está em dinâmica. Dentro de dinâmica, o assunto que a gente estava trabalhando era o quê? As aplicações das leis de Newton. Tínhamos dito, desde o começo, que as aplicações, ao todo, são o quê? 9 aplicações. E vimos todas as 9. Na aula anterior, a aula passada, vimos a 9ª aplicação. Não foi? A aplicação lá da força centrípeta. A aula de hoje vai ser assunto novo. Um dos últimos assuntos do primeiro ano do ensino médio. Então, gente, quem está no ensino médio, vai fazer o Enem agora, vai fazer o vestibular. Eita, professor, reta final. Só estamos faltando agora 3 semanas para encerrar o ano letivo. Então, primeiro ano do ensino médio, o programa, para quem vai fazer o Enem, vestibular, está estudando aí, o aluno aplicado, o programa do primeiro ano do ensino médio, basicamente, mecânica. Ah, professor, mecânica, subdivide em cinemática, vimos no primeiro e segundo bimestre, e dinâmica, terceiro e quarto bimestre agora. Ah, professor, dentro de dinâmica, basicamente, o que é dinâmica? Dinâmica nós vimos força. O que é força? O conceito de força. A grandeza força. Então, vimos lá toda a definição, o que é força, o conceito de força. Logo em seguida, uma vez o aluno entendendo o que é força, o conceito de força, ele passou para o passo seguinte. Foram as leis de Newton. Ah, professor, o que seriam as leis de Newton? É o aluno, uma vez entendendo o que é força, o conceito de força, ele agora vai aplicar esse conceito no movimento. Trabalhar o movimento segundo as forças. Então, lei de Newton, Newton definiu as leis para o movimento, segundo a força. Ah, eu tenho uma força, como é que vai se comportar esse movimento? Então, estudamos leis de Newton. Uma vez o aluno entendendo o que é força, o conceito de força, as leis de Newton, passo seguinte, o terceiro passo seguinte vai ser o quê? As aplicações das leis de Newton. Então, o aluno entende o conceito de força para aplicar nas leis de Newton. Uma vez entendendo força e leis de Newton, ele agora vai trabalhar as aplicações. Ou seja, ele vai pegar a grandeza física e aplicar em situações reais, em casos onde tem a força para ser analisada. Então, esse foi basicamente o panorama que vimos até aqui. Tá, professor? Nós vimos esse conteúdo dentro da dinâmica, já vimos esses 3 pontos. O ponto seguinte, agora o quarto e último ponto, para concluir o primeiro ano do ensino médio, vão ser as implicações da força. Uma vez o aluno entendendo o que é força, o conceito, as leis de Newton, entendendo as aplicações, uma vez o aluno entendendo esses 3 passos, agora ele vai para as implicações da força. Ah, professor, o que seriam implicações? Eu nunca vi isso. Na verdade, eu também nunca vi essa expressão, implicações. A gente está passando aqui para vocês terem a ideia que a implicação, na verdade, seriam as consequências. Ah, eu tenho um sistema lá, força. Tenho a grandeza força. Tendo força no sistema que eu estou analisando, quais vão ser as implicações? Quais vão ser as grandezas físicas consequência da força? Então, basicamente, então, as essa é a ideia. Seriam, por exemplo, o objeto sair do repouso e ir para o movimento? Perfeito, João. Olha lá, parabéns. Então, eu estou lá na situação, como ele bem falou, parado. Atuei a força. Agora o corpo está em movimento. Além da força, quais vão ser as outras grandezas? Exatamente, show de bola aí. O primeiro ponto do dia, né? Participação. Então, vai ser exatamente essa ideia.
Como eu acabei de brincar com vocês, né? Tá, professor, eu nunca vi isso no livro, nem eu também. Mas isso daqui é para você ter a ideia, exatamente como o João aí bem construiu. Ah, professor, eu entendi, então vai ser a consequência. A força lá foi exercida a força, agora o que é que vai acontecer? Qual vai ser a consequência? Qual vai ser o resultado? As implicações, ou seja, as grandezas que vão implicar como decorrência da força. E já vou adiantar para vocês, já vou antecipar para vocês quais vão ser essas grandezas que são implicações da força. Ah, professor, quais são essas grandezas? Então vamos lá listar. Ao todo, a gente vai ter, primeiro, professor, o primeiro assunto que a gente vai ver agora, finalizando o primeiro ano do ensino médio, essas implicações, essas grandezas consequentes da força. Qual é o primeiro que a gente vai ver hoje? O primeiro é chamado trabalho mecânico. Ah, professor, trabalho mecânico, como assim trabalho? O senhor vai passar um trabalho para a gente pesquisar? Não, o nome da grandeza. A grandeza, propriamente dita, ela é chamada trabalho mecânico. Assim como a gente tem força, velocidade, aceleração, espaço, tempo e assim por diante, nós temos uma grandeza física chamada trabalho mecânico. Professor, entendi. Depois de a gente estudar trabalho, qual vai ser a próxima grandeza? Energia mecânica. A terceira grandeza vai ser potência. Quarta grandeza vai ser impulso. Quinta, quantidade de movimento. E sexto e último conteúdo que a gente vai estudar não é uma grandeza. Na verdade, vai ser uma situação chamada colisões. Ou seja, ao todo nós vamos ver agora, finalizando o primeiro ano do ensino médio, 6 tópicos. Alguém pode dizer, professor, o senhor tinha dito que todos eles são grandezas. Na verdade, desses 6 tópicos, 5 são grandezas. Trabalho, energia, potência, impulso e quantidade de movimento. O último, sexto e último tópico, é uma situação, é um caso onde nós vamos analisar essas grandezas. Grandezas em decorrência, em consequência, como implicações da força. Então, gente, basicamente, tá aqui. A gente está trabalhando aí algumas turmas como revisão, para o Enem, como cursinho pré-vestibular, e a gente coloca sempre o panorama, para que o aluno tenha a ideia, a visão de qual é o programa. Então, basicamente, o aluno estudioso, tá aí João e os demais, que estão participando, que estão anotando, copiando, que estão tirando dúvidas, o aluno estudioso, basicamente, é ter esse panorama. Professor, como um sumário ali de todo o programa, o que é que eu vou estudar. Professor... Não é para você repetir esses negócios do 1 ao 6? Trabalho mecânica, energia mecânica, etc. Exatamente, nós vamos ver todos eles. Exatamente agora, já pegando a deixa aí de João... Não, repetiu o nome. Diga lá, João. Repetir os nomes. Eu vou repetir todos eles de maneira mais detalhada. Por enquanto, aqui foi só uma introdução. Trabalho, energia, potência, impulso, quantidade de movimento e colisões. Parabéns, João. Show de bola. Eu vou detalhar isso melhor. Eu só coloquei aqui meio que como um resumo, um esquema. Agora a gente vai trabalhar um por um todas essas grandezas. Alguém vai perguntar, professor, o senhor disse que a gente só ia ter mais 3 aulas. Hoje e depois de hoje mais 3 semanas. Como é que a gente vai, em 4 aulas, ver esses 6 conteúdos? Vou dividir agora aqui para vocês. O primeiro assunto, trabalho mecânico, a gente vai ver hoje. Vai ser uma única aula somente para trabalho mecânico. Na aula seguinte, a gente vai ver uma aula só para ver energia. E os conteúdos seguintes são menores. Dá para ver em apenas uma aula, que vai ser potência, como o João bem perguntou aí, professor. Repete novamente, potência, impulso e quantidade de movimento. E o último assunto, a gente vai trabalhar em apenas uma aula. Tá aí, totalizando 4 aulas. Uma aula para trabalho, uma para energia. Uma aula para potência, impulso e quantidade de movimento. E uma aula para colisões. Encerramos o assunto. Professor, então vamos começar hoje. Hoje o assunto vai ser o quê? Pegando aí o que João pediu que a gente repetisse, vamos, a partir de agora, João, trabalhar de maneira detalhada, de maneira mais aprofundada, específica, cada uma dessas grandezas. Professor, a primeira grandeza, qual é a primeira grandeza aí? Vamos lá. Primeira grandeza é chamada o quê? Trabalho
mecânico, trabalho mecânico. Então, como a gente tinha dito para vocês, primeiro, é uma grandeza física, assim como velocidade, espaço, tempo, aceleração, força. Aí agora temos outra grandeza física, chamada trabalho mecânico. Ah, professor, já sei pelo menos o nome dela, chamada trabalho mecânico. Aí agora o próximo passo, o símbolo. Qual é o símbolo, professor? A letrinha que nós usamos para representar essa grandeza. Não pode ser o T minúsculo. Por que não pode ser o T minúsculo? Porque a gente usava para tempo. Não pode ser o T de forma. Por que não pode ser o T de forma? Porque a gente acabou de usar agora nas aplicações para a força de tração. Não pode... Ah, professor, não pode ser nem minúsculo nem de forma. Então vai ser o quê? Vai ser o T maiúsculo, um T desenhado, T maiúsculo, certo? Em alguns livros mudam. Ah, professor, ele usa o T maiúsculo ou ele usa o tal, uma letra grega. O tal, uma letra grega, seria o equivalente nosso T. Alguém pode dizer, ah, professor, como é que eu vou desenhar isso? É como se fosse um 2 de cabeça para baixo, certo? Faz aí um 2 de cabeça para baixo, era chamado tal. É uma letra grega equivalente ao nosso T. Então tá aí, gente. Primeiro, como é chamada essa grandeza? Essa grandeza é chamada trabalho mecânico. Qual o símbolo dela? T maiúsculo ou tal? Uma observação aqui. Alguém pode dizer, tá, professor, pronto, olha lá, tal, parabéns. Alguém pode perguntar, tá, professor, por que a ênfase de chamar mecânico? A gente não está na mecânica. Assim que a gente começou a aula de hoje, o senhor disse que, basicamente, o primeiro ano do ensino médio estuda tudo sobre mecânica, cinemática e dinâmica. Por que tem que fazer essa ênfase em dizer que é trabalho mecânico? É redundante, já que no primeiro ano só estuda mecânica. Não, porque no primeiro ano você vai ver o trabalho mecânico, mas no segundo ano você já vai ver o trabalho termodinâmico. E no terceiro ano você vai ver o trabalho elétrico. Então, em cada sistema, o sistema de movimento é trabalho mecânico. Sistema térmico de temperatura é trabalho termodinâmico. Sistema elétrico, está lá a instalação elétrica da minha casa, a rede elétrica, vai ser o trabalho elétrico. Então, em cada sistema, eu tenho um tipo de trabalho. Aí alguém pode perguntar, professor, beleza, já entendi que, primeiro, o nome da grandeza é trabalho mecânico. Já entendi, segunda coisa, que o símbolo desse trabalho, dessa grandeza, o trabalho mecânico, é representado por tal, ou T maiúsculo. Na maioria das vezes se usa tal, certo? Ah, professor, agora eu quero saber a fórmula. Já sei o nome, o símbolo, a letrinha, quero saber agora a fórmula. Então, basicamente, é o que o João aí perguntou. Professor, numa situação real, como é que a gente vai saber identificar essa grandeza? Então, basicamente, eu tenho lá um bloco, como sempre, né? Ó, a gente vem aí sempre usando essa situação, o exemplozinho de um bloco. Como a gente disse, na maioria das vezes, em questões de dinâmica, a maioria das vezes a situação é essa, um bloco, uma caixa, um tijolo, o que seja, um objeto qualquer. Então, vamos lá por partes, como o João questionou. Primeiro, vamos supor esse bloco parado, lá é um tijolo parado. Se eu quero mover esse bloco, se eu quero deslocar ele de posição, de um ponto para o outro, se eu quero mover, colocar ele em movimento, para ele entrar em movimento, o que é preciso atuar sobre ele? Ah, professor, qual é a grandeza física? Força, João, olha lá, beleza, show de bola, é 10, né? É 10. Agora só participa, João, quer ver o outro. Ah, professor, vou e atua uma força. Atua uma força. Então, gente, muitas vezes, o aluno aí, ó, primeiro ano do ensino médio, física, está estudando física, matemática, muitas vezes diz, ah, professor, é muito difícil, é complicado, é um bicho de sete cabeças. Não. Muitas vezes requer apenas que o aluno se coloque na situação intuitiva, como se fosse lá no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ah, professor, tem lá uma mesa, uma cadeira. Quero mover essa cadeira, quero arrastar essa cadeira. O que eu faço? João bem disse aí, tá, professor? É só atuar uma força. Vou atuar uma força. Exercer uma força sobre aquele objeto. Pronto, já consigo deslocar o objeto. Então, primeiro passo, é necessário uma força. Então, já dei uma dica aí. Para que haja trabalho mecânico, é preciso ter o quê? Com a primeira grandeza, força. Beleza, João. Por isso que trabalho mecânico é uma implicação na consequência de ter força. Ah, professor, vou atuar força. Depois de atuar força, aí vai aparecer a segunda grandeza. Qual é a segunda grandeza? Tá. A segunda grandeza vai ser a consequência desse objeto que estava parado. Velocidade.
Beleza, João, vai aparecer velocidade também, mas vamos por partes. Antes da velocidade, a gente, intuitivamente, naturalmente, a gente observa que o bloco está no ponto A. Ele foi agora deslocado para o ponto B. Então, esse deslocamento de A para B é uma grandeza. Que grandeza é essa que a gente viu lá na cinemática? E aí, alguém? Tá, professor, lá na cinemática a gente viu o quê? A gente via velocidade, como o João disse, viu o quê? Delta T, que era o tempo, e viu o deslocamento. Antes da aceleração. Via deslocamento, que era o delta S, deslocamento. Professor, é a distância que ele vai percorrer, é o deslocamento. Então, o deslocamento, a distância, o delta S. Mas, para facilitar aqui a fórmula do trabalho, ao invés de delta S, de distância, de deslocamento, eles vão usar a letrazinha D, D de distância, D de deslocamento. Tranquilo? Olha aí, a distância, o deslocamento. Então, pronto, acabou-se. Basicamente, a fórmula para o trabalho, basta essas duas grandezas. Aí eu pergunto agora, quais são as grandezas? Quais são as duas únicas grandezas aí? Força e distância. Força e deslocamento. Acabou-se. Então, vamos lá, professor. A fórmulazinha vai ser o quê? O tal, que é o trabalho mecânico, vai ser igual. Quais são as duas únicas grandezas que eu tenho, João? Força e distância. Força e deslocamento. Então, pronto. A fórmula do trabalho é força vezes deslocamento. Acabou-se, gente. Simples assim. Acabou-se a aula hoje. A partir de agora, eu vou fazer exercícios para responder questões desse tipo. Então, gente, simples assim. Muito simples. Professor, grandeza, trabalho mecânico. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Só existe trabalho se houver força. Agora, só que tem uma implicação aqui, gente. Veja só. Observe que essa força, ela está meio inclinada. Ela não está perfeitamente alinhada com o deslocamento. Tá, professor? Por que ela está meio inclinada? Ela poderia estar inclinada, poderia estar declinada, poderia estar mais, poderia estar menos, ou poderia estar perfeitamente alinhada. Então, observe que a linha de movimento, né, vai se dar nessa direção aqui. A linha de atuação do movimento seria essa aqui. Então, o movimento se dá nesse sentido e nessa direção. Não, movimento. Tranquilo? Professor, por que a força está meio inclinada? Ela poderia estar perfeitamente alinhada, mas poderia estar um pouco mais inclinada, um pouco menos. O que importa é você observar que aqui existe uma certa abertura, uma certa inclinação. Aí nós acabamos de ver, lá nas aplicações, professor, das leis de Newton, plano inclinado. Quando eu tenho uma força que ela está meio inclinada, o que eu faço? Decomponho. Como é que se decompõe? Decompõe nas projeções, ou no eixo horizontal, em X, ou no eixo vertical, em Y. Lembram lá da lanternazinha? Pego a lanterna, como se fosse lá, as crianças brincando de sombrazinha, né? Olha que é a sombra lá na parede. Acendo uma lanterna aqui, na força, vai aparecer o que aqui embaixo? Uma componente aqui embaixo. Professor, matematicamente, como é que eu faço para encontrar essa componente, essa projeção? Alguém lembra? É uma relação trigonométrica. Quais são as relações trigonométricas? A gente até brincou, não foi? A musiquinha da Xuxa, a musiquinha do Papai Noel. Qual é a relação trigonométrica? Seno, cosseno, tangente. Beleza, João. Olha lá, show de bola. Mas nessa situação, professor, eu quero projetar para cá, eu quero projetar para esse lado. Adjacente. Adjacente é o quê, João? Cosseno. Show de bola. Cosseno do ângulo. Alguém pode dizer, João pode dizer aí, tá, professor, estava fácil demais para ser verdade. Estava fácil demais para ser verdade. A forma é trabalho com a força de deslocamento. Para que esse cosseno? Eu vou usar esse cosseno somente quando tiver uma inclinação. Professor, se não tiver inclinação, não usa cosseno. Simples assim. Então, em consequência desse ângulo aqui, eu tenho três situações. Professor, quais são as três situações? O trabalho mecânico, estamos falando de trabalho. O trabalho mecânico pode ser do tipo nulo, trabalho nulo. Professor, quando é que o trabalho é nulo? O trabalho é nulo, tá? É óbvio. Quando o valor dele for quanto? Quando o trabalho for exatamente igual a zero. O trabalho pode ser do tipo resistente. Professor, quando é que o trabalho é do tipo resistente?
É como se fosse o trabalho lá do atrito. Trabalho do atrito. O movimento está para esse lado. Aqui, ó, para o lado direito. Ah, professor, o movimento está para esse lado, para esse sentido. Mas o trabalho está contrário. O atrito está dificultando. Então, é chamado trabalho resistente. Então, o trabalho vai ser negativo. E terceiro e último tipo de trabalho, ele pode ser um trabalho do tipo motor. Trabalho motor. Como a própria expressão, o termo, já nos dá a ideia, motor, de mover, de movimento. Então, ele está no sentido do movimento. É porque o trabalho vai ser o quê? E aí, dá para concluir. Ah, professor, trabalho nulo é zero. Trabalho resistente é negativo. Positivo. O trabalho motor é o quê? Positivo. Ele é positivo, show de bola. Simples assim. Então, gente, basicamente, alguém pode perguntar, professor, numa única palavra, o senhor poderia dar aí um macetezinho para a gente entender o que significa o trabalho mecânico? Porque força é uma grandeza. Qual é a definição de força? É a grandeza para se mudar o estado do movimento. Se ele está parado, entra em movimento. Se ele está em movimento, ele vai parar. Então, força altera o estado de movimento. Como o João bem disse, ah, professor, está parado. Para entrar em movimento, tem que atuar uma força. Então, força é a grandeza necessária para mudar o estado do objeto, o estado de movimento. Se ele está parado, quer entrar em movimento, atua uma força. Se ele está em movimento, quer ele parar, atua uma força contrária. Lá o super-homem para no trem. Então, força, eu sei o que é, professor. É a grandeza para alterar o estado de movimento de um corpo. E uma palavra também. Diga aí o que significa trabalho, professor, porque lá no Enem, no vestibular, geralmente as questões são teóricas. Então, trabalho, em uma palavra-chave. Trabalho significa o esforço, o desgaste. Pronto, aí, ó, 2 palavras-chave. Tranquilo? Ah, professor, qual é o esforço para se colocar esse objeto em movimento? O esforço é medido no trabalho. O desgaste para se colocar esse objeto em movimento é o trabalho. É como se fosse a ideia que a gente tem do dia a dia. O que é trabalho? Olha lá, buta. Tá aqui o camarada suando, se acabando todo. Ele está se desgastando, ele está se esforçando. Então, o trabalho tem mais ou menos essa ideia. É o esforço, é o desgaste para se colocar um objeto em movimento. Ah, professor, já sei como é que se chama essa grandeza. A grandeza se chama trabalho mecânico. Já sei o símbolo dela, é o T maiúsculo ou tal. Já sei a fórmula. A fórmula é trabalho igual a força vezes deslocamento. Força vezes distância. Mesma coisa. Força vezes distância. Se tiver o ângulo, cosseno de ângulo. Simples assim. Já sei agora mais ou menos o significado. Agora, qual é a unidade? A unidade é o quê? Alguém lembra? Qual a unidade de força? Força é dada em quê? Newton. Newton, show de bola, João. Distância. Distância vai ser dada em quê? Ah, eu medi aqui a distância na minha sala, deu 2 metros. 2 metros, show de bola. Então, olha lá. Força é dada em newtons, distância tem que ser em metros. Ah, professor, se der em centímetro, aí muda. Transforma. E qual vai ser a unidade de trabalho? Trabalho vai ser dado em joules. É um J maiúsculo, joules. Assim como Newton é maiúsculo em homenagem a uma pessoa, o cientista Newton, joules é homenagem a um cientista chamado Joule. O nome dele, Joule, é escrito assim, ó, J-O-U-L. Joule. Se pronuncia Joule, né? Seria Joule. Mas se fala joules. Então, trabalho é dado em joules. Tantos joules. Tranquilo? Quero ver agora. Professor, quantos tipos de trabalhos nós temos? Trabalho nulo é quando é zero. Trabalho resistente é negativo, que é contrário ao movimento. O movimento está para lá, resistente está para cá. Então, se o trabalho estivesse para trás, era resistente. E trabalho motor, positivo, quando está junto com o movimento. Ah, professor, quando é que eu vou saber essa situação? Vou saber exatamente por conta da inclinação. Olha. A inclinação aqui, professor, se a inclinação tivesse perfeitamente aqui perpendicular, a força para cima e o deslocamento para frente, perpendicular, 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, quando o ângulo for exatamente igual a 90 graus, quando esse ângulo for 90 graus, eu já sei que o trabalho é nulo. Não existe trabalho. Simples assim. Então, por incrível que pareça, tem questões lá no Enem, no vestibular, que não é para fazer conta, não é para calcular, não é para usar fórmula nenhuma. Eles vão somente colocar o desenhozinho. Se o desenho tiver a força para cima ou para baixo, né? Então, que seja perpendicular, 90 graus.
formando 90 graus entre a força e a distância, o trabalho não existe. Não existe trabalho. Por quê, professor? Porque a força e o deslocamento são perpendiculares, 90 graus. 90 graus, tranquilo? Então, seria a situação de você chegar lá no canteiro de obras, lá na construção civil, olhar para um pedreiro pegando um saco de cimento na cabeça. Pronto, e andando para frente. Quero saber, um pedreiro pegando um saco de cimento na cabeça, ele está exercendo a força para onde? Para frente ou para cima? Para cima, professor. E vai começar a andar para onde? Para frente. Ele está exercendo trabalho mecânico, trabalho fisicamente falado. Aí você vai dizer, camarada, tu sabia que tu está aí, se acabando todo, botando os bofos para fora, mas tu não está trabalhando, isso daí não é trabalho não. Teu trabalho aí é zero, trabalho nulo. Por que é trabalho nulo? Porque, fisicamente falando, quando a força e a distância formar 90 graus, o trabalho é nulo. É óbvio que lá no dia a dia o camarada tem que sair correndo, né? Com medo que ele vai te pegar. Mas só que, fisicamente falando, não existe trabalho mecânico quando o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus. Simples assim. Ah, professor, e qual é a condição do ângulo? Qual é a condição do ângulo para que o trabalho seja positivo, motor? A força tem que ser o quê? Menor do que quem? Menor do que 90. Concordam, gente? Que se a força estiver aqui, ó, menor do que esse 90, o bloquinho já vai para frente. Ele vai para frente tranquilo, porque a força vai estar concordando aqui, ó, com o sentido do movimento. E em que situação do ângulo o trabalho vai ser negativo? Tá, professor? O trabalho é nulo, é zero quando o ângulo é 90. O trabalho é positivo, motor, quando o ângulo é menor do que 90. E o trabalho vai ser resistente, ou seja, negativo, quando o ângulo for o quê? E aí, alguém? Ninguém? Aonde é que o trabalho vai ser? Quando a inclinação for superior a 90? Superior, show de bola, João. Agora foi 10 mesmo. Por quê? Tá, professor, eu estou vendo que o movimento está para lá. Se a força ela virasse para cá, olha, virasse um pouco para cá, ia ser maior do que 90. Ou seja, o trabalho ia estar sendo contrário ao movimento. O camarada lá arrastando, se acabou lá arrastando o saco de cimento, mas ele sente uma resistência. É um trabalho resistente, o trabalho lá do atrito. Tranquilo? Então, gente, basicamente, o camarada vai fazer a ENEM, vai fazer o vestibular. Basicamente, professor, caiu uma questão lá de trabalho. Qual é a forma que eu uso? Trabalho igual a força vezes deslocamento. Só isso. Força vezes distância. Só isso. Esse cosseno é só olhar o ângulo. Simples assim. Vamos fazer questões agora. Então, quem vai fazer o Enem, basicamente só existem 2 tipos de questões. 2 tipos, 2 naturezas de questões. Tá, professor, quais são esses tipos? Ou a questão dá lá os valorezinhos, lá para você calcular pela fórmula, ou ela dá um gráfico. Então, as questões do Enem ou são problemas para você aplicar na fórmula, ou são gráficos. E como é que eu calculo, professor, o trabalho no gráfico? Eu já sei calcular o trabalho na fórmula. O trabalho no gráfico é como? O trabalho no gráfico é isso daqui, ó. Como é que eu componho um gráfico? Plano cartesiano, tá lá. O eixo horizontal e o eixo vertical. Quantas grandezas eu tenho, João? Quantas grandezas? 2. Força e deslocamento. Não seria o caso de exatamente essas 2 grandezas compor esses 2 eixos? Exatamente. Tá, professor, como é que vai ser? O eixo horizontal vai ser a distância e o eixo vertical vai ser a força. O gráfico do trabalho geralmente vai ser isso daqui, ó. Ah, professor, uma linha reta, uma linha horizontal. Aqui é uma força constante. Como é que eu faço para calcular o trabalho aí nessa situação? O trabalho nesse gráfico aí. Basta calcular a área, essa região aqui. Ou seja, o trabalho vai ser a área desse gráfico. Tá lá, ó. Trabalho vai ser igual à área. Ah, professor, e que região é essa? Um quadrado, um retângulo. Como é que se calcula a área de um quadrado de um retângulo? Base vezes altura. Quem é a base? Quem é a altura? Força. Então, força vezes distância. Olha aí. Então, gente, 2 tipos de questões do Enem. Ou fórmula ou gráfico. Se for o gráfico, é a área. Ah, professor, só existe gráfico desse tipo? Não, tem de outro tipo. Outro tipo seria isso aqui, ó. O eixo vertical sempre a força, o eixo horizontal sempre o deslocamento. Vamos dizer que o gráfico agora seja desse tipo aqui, ó. É uma força crescente. Uma força crescente. Está aumentando. Começou do zero e foi aumentando. Ah, professor, como é que se calcula o trabalho no gráfico?
Não importa, gente, se é um triângulo, se é um quadrado, se é um retângulo. Trabalho no gráfico sempre é igual ao quê? Igual à área. A área do gráfico. Está aqui a área do gráfico. Ah, professor, mas se o gráfico for um quadrado, um retângulo, base vezes altura. Está aí, base vezes altura. Se agora a área for um triângulo, como é que se calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, né? Ó, base vezes altura seria força vezes deslocamento, dividido por 2. Está aí o trabalho. Vamos fazer um exemplo para entender melhor, né? Ó, faltando aí 15 minutos. E o terceiro e último tipo de gráfico seria esse daqui, ó, como sempre, força para cima, vertical, deslocamento para frente, horizontal. Aí vamos dizer que eu tenho uma força assim, ó, para frente, constante, de repente decai, diminui, decai. Ah, professor, agora é um trapézio. Como é que eu calculo o trabalho desse gráfico aí? O trabalho sempre vai ser a área, não importa se é um trapézio, se é um triângulo ou se é um retângulo. O trabalho sempre vai ser igual à área do gráfico. Como é que se calcula a área de um trapézio, professor? Lá no 7º ano, 8º ano. A área de um trapézio é o quê? Base maior, mais base menor, tudo isso vezes altura, dividido por 2. Isso daqui não é professor de física, isso daqui não é do 1º ano do ensino médio, isso daqui é lá do 7º ano, né? Ó, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Aí vamos ver como é que faz isso, né? Então, gente, alguém pode dizer, tá, professor, tem mais alguma coisa? Tinha que complicar, não é? Não. A fórmula é força vezes distância. Se for para calcular com a fórmula, é força vezes distância. Se for para calcular com gráfico, é igual à área. Simples assim. Então é só o aluno estar atento. No Enem, só existem 2 tipos de questões. Ou a questão com a fórmula, força vezes distância, ou a questão com gráfico. O gráfico sempre é igual à área. Vamos fazer aí questões, 2 questõezinhas para o aluno entender melhor, né? Vamos lá? Então, gente, não tem para onde correr. Tá, professor? A primeira grandeza, como consequência da força, é o trabalho, chamado trabalho mecânico. Vamos lá, ó. Tem a questão lá, primeira questão, exercício 1, primeiro exercício. Diz o seguinte, sabendo que sobre um bloco é atuada uma força de 30 newtons. 30 newtons. Atuando uma força de 30 newtons, esse bloco ele vai percorrer uma distância de 4 metros. Quero saber, calcule quem vai ser o trabalho nas seguintes situações. Ah, professor, a primeira situação é essa daqui, olha. Está lá o bloquinho, e eu tenho a força exatamente alinhada com o deslocamento. Exatamente alinhada. Como é que eu vou calcular? O trabalho? Tá, professor, vou pela fórmula. O trabalho é igual ao quê? Observe que não é gráfico. Essa primeira questão não é gráfico. É uma questão do tipo problema. Ele deu lá valores, os valores, os dados, né, ó, da questão. Força de deslocamento. Uma pergunta, professor. Diga lá. Como, nesse caso, a inclinação é igual a 90, já que não está aparecendo ela, e o trabalho não seria um nulo, no caso? Pronto, João, foi quase. Mas perfeito aqui. Observe aqui, olha, que não é 90 graus. 90 graus é quando está assim, ó, um pezinho. Observa ali que é o contrário, ele está alinhado, ou seja, fechado. Quando está fechado, o ângulo é quanto? Fechado, o ângulo é quanto? Aí vamos ver agora quanto é que vai ser, né? Ó. Então lá, tá, professor, tem que ir direto na fórmula. Pronto, João, beleza, show de bola. Tá, professor, ângulo, na verdade, é uma abertura. É uma abertura. Se eu estou fechado, eu não abri nada. Então é 0. Vou abrindo. Quando chegar aqui, ó, é 90 graus. Então fechado é 0. Beleza, João? Aí quer ver? Aplicar na fórmula. Vamos para a fórmula. Qual é a fórmula? Força vezes deslocamento. Ah, professor, mas tem ângulo aqui? Não tem, é 0. Então eu nem preciso colocar o cosseno. Nem precisa colocar o cosseno. Ah, professor, mas se eu quiser colocar o cosseno, aí coloca. Eu vou colocar até um parênteses aqui para mostrar a você que quando o ângulo for 0, não precisa. A João disse, graças a Deus, professor. Então essa situação é a mais fácil de todas. É a situação mais simples. É a situação mais trivial. Quando a força coincide com o deslocamento, ambas estão perfeitamente alinhadazinhas com o ângulo 0. Não precisa nem colocar lá cosseno de 0. Não precisa, coloquei em parênteses. Vamos agora substituir os valores, professor. O trabalho, quem é trabalho? É o que eu quero. É interrogação, então repete-se. Vai ser igual. Força, quem é a força? 30. Vezes, quem é a distância? 4. Acabou-se. Vezes, cosseno de 0. Alguém sabe quanto é cosseno de 0 aí? Cosseno de 0 é quanto? Ninguém? Queria ver alguém aí para me surpreender.
Dizem que vê isso na matemática, né? Relações trigonométricas, professor, ângulos Segundo a notáveis. calculadora é 1. Beleza. Beleza, João, mas não precisava se expor assim, segundo a calculadora, não. Diz assim, professor, é 1, porque eu sei. Cosseno de zero é 1. Então, os ângulos notáveis lá, gente, 30, 45, 60, a brincadeirazinha da Xuxa, do Papai Noel, acrescentem o zero. Zero é um ângulo notável. Cosseno de zero é 1. E o 90 também é um ângulo notável. Cosseno de 90. Quanto é cosseno de 90? Quero ver agora. Cosseno de 90 vai ser quanto? Cosseno de 90 é igual a... E aí? Ninguém? Tá. Cosseno de 90 é quanto? Segundo a calculadora deu 0. Zero. Cosseno de 90 é 0. Por quê, professor? Porque o senhor acabou de dizer que o trabalho vai ser nulo quando o ângulo for 90. Então, quando é 90, o que zera toda a fórmula é o cosseno. Porque cosseno de 90 é 0. É como se você pegasse ali a lanterna e fosse projetar algo perpendicular. Não tem projeção, você não vai ver. E, professor, cadê a sombra? Não tem sombra. Porque quando está em pezinho, não tem sombra. É 0. Quando ele está perfeitamente deitado, a sombra é todo ele. É uma unidade dele, é ele próprio. É 1. Entendeu? Então, vamos lá, professor. Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Ah, professor, então o trabalho vai ser igual a quê? 30 vezes 4, 120. 120 vezes 1, 120. Quero ver agora. 120 o quê? Qual a unidade de trabalho? Joules, beleza, João. Eu ia até colocar mais opções. É newtons, é metro segundo, metro segundo ao quadrado, segundo. Não, professor, é joules. Se pronuncia joules. Ei, gente, show de bola. Mais fácil do que isso, não tem condições, né? 2 vezes isso aí. Então, olha lá, o professor acabou de explicar. Quando o cosseno for de um ângulo igual a 0 é 1. Por isso que não precisa colocar. Aí o João deu graças a Deus, né? Pronto. Se você vê que o ângulo está perfeitamente fechado, ambas as grandezas estão alinhadas, então, nem coloque. Se você quiser colocar, já sabe que dá 1, porque cosseno de 0 é igual a 1. Tranquilo? Vamos lá, para a segunda questão. Na verdade, não é a segunda questão, é a mesma questão, só que em uma outra situação. Essa daí é a situação letra A. Cadê? Eu coloquei 1. Vamos colocar aqui situação A. Isso daí foi a situação A. Vamos colocar aqui agora na situação B. Situação B seria essa daqui, ó. Tá lá o bloquinho, certo? Tem uma inclinação agora, João. Olha lá a inclinação. Como é que vai ser a inclinação, professor? A inclinação entre quem? Ah, professor, entre as duas únicas grandezas. Quais são as duas únicas grandezas que compõem o trabalho? Força e deslocamento, tá lá, força e deslocamento. Então, gente, sinceramente, mais fácil do que isso é você identificar as duas grandezas, força e deslocamento, e ver o ângulo entre elas. Qual vai ser agora o trabalho nessa situação? Tá, professor, não importa se é nessa, naquela, não importa. Qualquer situação. Trabalho vai ser igual ao quê? Qual é a forma do trabalho? Força vezes deslocamento. Vezes o cosseno do ângulo. Quanto é o ângulo agora aí, João? O ângulo aí é quanto agora? 60 graus. Beleza, show de bola. Então, vamos substituir. O trabalho nessa situação, professor, vai ser quanto? Força, que é 30, vezes deslocamento, que é 4. Vezes o cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60? Lá na tabelazinha da Xuxa. 0,5. 0,5. Ou 1,5, mesma coisa, né? 1,5, mesma coisa. Tanto faz, tá? Eu só posso botar 1,5 ou 0,5. Tá, é a mesma coisa. Então, trabalho vai ser igual. 30 vezes 4, 120. 120 vezes meio, ou seja, a metade. Quanto é a metade de 120? 60. 60 é o quê? Qual unidade? João disse lá, nota 10, João. 60 joules. Show de bola. Aí a questão no Enem é uma questão teórica. Eles perguntam, 60 joules, qual é o trabalho maior? É o trabalho na situação A ou o trabalho na situação B? Tá, professor, é na situação A, que é 120. Por quê? Porque lá o trabalhador está puxando tudo que ele tem, toda a força dele, ele está contribuindo para a única direção do movimento. Já aqui, ó, o trabalhador está meio puxando para cima e para frente. Então, isso daqui vai se decompor, vai se dividir um pouco para frente e um pouco para cima. É simples assim. Então, professor, eu quero facilitar o deslocamento. Eu alinho o máximo possível ali com o deslocamento. A força atuando, a força na mesma linha de atuação do movimento. Tranquilo? Vamos lá, gente. Terceiro e último caso. Terceiro e último caso para calcular o trabalho. Terceiro e último caso vai ser esse daqui, ó. A força perfeitamente para cima, perpendicular,
e a distância perfeitamente para frente. Então, forma aí um ângulo de 90 graus. E aí, sem fazer conta, quanto é que dá esse trabalho? Na letra C, o trabalho vai ser quanto? Agora é um trabalho nulo, né? Agora é o trabalho nulo. Show de bola, João. Professor, já pode chegar para botar zero? Pode botar zero, simples assim. Mas quem for dedicado, aplicado e quiser demonstrar isso, eu faço trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quanto é o ângulo aqui? 90, professor. Cosseno de 90. Então, não, o trabalho vai ser igual. Força é 30, vezes a distância é 4, vezes o cosseno de 90. Quanto é o cosseno de 90? O cosseno de 90, professor, é zero. Se é zero, não importa quais são os valores antes. Anulou toda a fórmula. Logo, nessa situação aqui, o trabalho é um trabalho nulo, por definição. Quando o ângulo é 90 graus, o trabalho é do tipo nulo. Simples assim. E, gente, fizemos 3 situações para questões do tipo problema. Vamos agora, em 30 minutos, fazer questão do tipo gráfico. Então, gente, alguém pode dizer, tá, professor, por que o senhor não começava o assunto do primeiro ano por essa parte? Porque mais simples do que isso é o assunto mais simples que eu já vi na minha vida. É somente usar a fórmula F igual a D. F vezes D. Somente isso. Vamos lá. Segunda questão. Agora com questão do tipo gráfico. Segunda questão diz o seguinte. Observando o gráfico abaixo, o gráfico é desse tipo aqui. Ó. Calcule o trabalho a partir do gráfico. Então, o gráfico diz que o valor aqui, ó. Pronto. O gráfico é esse daqui. Ele diz que aqui é exatamente 50 e diz que aqui é exatamente 6. Pronto. Quer saber aí? Qual é o trabalho aí nessa região? Alguém sabe calcular? O trabalho vai ser quanto? Tem forma para calcular? Igual a área. Pronto, beleza, João. Então é igual a área. Professor, se for problema, é a fórmula. Força vezes deslocamento. Se for gráfico, é a área. O trabalho vai ser igual à área. Ah, professor, é a área dessa região aqui. E essa região é o quê? É um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo lá no 6º ano, 7º ano? É a base vezes a altura. Beleza, base vezes a altura. A base aqui, na verdade, é o quê? A base aqui é a distância. E a altura aqui é a força. Porque você aqui não está trabalhando matemática, você está trabalhando física, grandezas. Distância e força. Lá na matemática, eles trabalham lá com valores, né? Base e altura. Ah, professor, então o trabalho vai ser igual. A base, quem é a base? A base é a distância. Vezes a altura. Quem é a altura? A altura é a força. Trabalho vai ser igual. Quem é a distância? 6. Vezes a altura? 50. O trabalho vai ser quanto? E aí? 300. 300 o quê? 300 joules. Simples assim. Ei, gente, alguma pergunta? Acabou o seu assunto. Alguém pode dizer, tá, professor, tinha uns outros 2 gráficos. O senhor fez o gráfico aqui mais fácil que tem, o gráfico do retângulo. Tá faltando o gráfico do triângulo e o gráfico do trapézio. Aí isso é para você, né? O professor faz o mais fácil. Você faz o mais difícil, tá? Pelo amor de Deus, você fazer isso ser difícil. Então, gente, é isso aí. Questão de trabalho mecânico. Trabalho mecânico, professor, basicamente, 2 tipos de questão. Ou fórmula, força de deslocamento, ou área do gráfico, como o João bem disse. Tranquilo? Alguma pergunta, gente, alguma dúvida? Questões, dúvida, deixem no chat. Chat lá da plataforma. Façam perguntas, entreguem. Gente, tá faltando 3 semanas. Acabou-se a aula hoje agora, né? Só faltam mais 3 semanas. Acabou-se a aula. Parabéns. Ei, gente, parabéns a todos. Bons estudos, boa sorte. Até mais. Tchau, tchau. Ei, valeu, João. Foi bom hoje a participação. Parabéns. Até mais, professor Camelo. Até daqui a pouco.